Que bênção. Lucas 1, 5 a 17. Gostaria hoje de falar um pouquinho sobre a vida de João Batista. Então, para falar dele, a gente tem que começar lá no início, né? Como é que aconteceu? Então, do versículo 5 a 17, passo a ler Lucas 1, 5 a 17. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. A Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá adiante do Senhor, no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência, dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Se nós olharmos aqui, a Isabel era estéril, né? E ambos já avançados em dias velhos. Vemos também que Zacarias orava por um filho, e o anjo disse para ele que a mulher dele lhe daria um filho, que esse nascimento ia trazer muita alegria para eles e para muitos. Converteria muitos ao Senhor, pais aos filhos, e os desobedientes à prudência dos justos, com o objetivo de habilitar para o Senhor um povo preparado. Veja o que o mover de Deus, o mover do Senhor, quando Ele tem um propósito para a vida, para alguém, todo milagre que Ele faz tem um propósito na vida dele, no coração do Senhor. E esse propósito era, então, fazer um milagre na vida de Zacarias e Isabel, onde eles já eram avançados em dias, não tinham condições de ter um filho, mas Deus prometeu e cumpriu, porque Ele tinha um propósito para o filho que ia nascer. Se nós olharmos, muitas passagens na Bíblia falam sobre milagres que Deus fez, né? Exemplo, Abraão, né? Na velhice dele e da Sara, também deu Isaac. E Deus tinha um propósito para o nascimento desse filho. De Isaac nasceu Jacó, ali de Jacó veio a descendência do povo de Israel. Ana também não podia ter filho, né? E Deus fez isso acontecer na vida dela com um propósito. Então, um milagre de Deus. Ele trouxe Samuel, que foi um grande profeta, um homem de Deus, um juiz.
E ele é um grande propósito de Deus na vida de Ana, trazendo Samuel. Então, todo milagre, toda ação de Deus, ela tem um propósito. Até o milagre do nascimento, né? Então, se cada um de nós nasceu, Deus tem um propósito para nós. Que o próprio nascimento já é um milagre. A nossa filha aqui, nós também não podíamos ter filhos, né? E por 3 anos tentamos. Até que Deus disse: em 1 ano, vocês terão um filho. E exatamente 1 ano depois, Ana nasceu. É um milagre. Lucas 1, 35 a 45. Falar um pouco da vida de João Batista. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parente, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a tua serva, a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me achegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. O que eu quero mostrar aqui? Isabel sabia da gravidez de Maria? Não. Quem falou para ela? Espírito Santo. Estavam cheios do Espírito Santo, tanto a criança como a mãe. O anjo diz para Maria: esse ente que vai nascer aí santo vai ser chamado Filho de Deus. E também fala para Isabel, né? Para Maria, que Isabel está grávida também, onde ela não poderia ter filhos. Isso dá Deus através do anjo dá uma prova para Maria que essa palavra ia se cumprir. Uma gravidez que não podia ter, houve, e que aquilo que o anjo estava decretando sobre ela ia acontecer. Deus estava mostrando ali para Maria que para ele nenhuma promessa é impossível. Não existe impossível em todas as promessas de Deus. Domingo, vocês lembrarem a palavra que o pastor Abel nos trouxe? Falar sobre aguardando a revelação dos filhos de Deus. Quem lembra dessa palavra? O que a palavra dizia? Eu lembro que ele falou numa parte que até a própria natureza aguarda esse dia. Mas qual é o dia? Do dia em que a graça de Deus vai se espalhar por toda a terra. Mas que graça é essa? Essa mesma graça que estava com Maria, com Isabel, com João Batista e muitos outros. Essa graça já está em nós, está na nossa vida. É o Espírito Santo. É Deus morando dentro de nós.
Como a Abel falou também domingo, diz que a gente deve buscar Deus na palavra, na oração, ter intimidade, conhecer Ele. E dizer como Maria disse: Senhor, eis-me aqui, cumpre em mim conforme a tua vontade. Louvado seja Deus. João 1, 19 a 36. Eu vou começar a ler já. Então, este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não, não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem é, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus e perguntaram: então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, viu João Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. E João testemunhou, dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar disse: eis o Cordeiro de Deus. Essa passagem dele é bem clara, né? Que João Batista sabia por que ele foi enviado, quem ele era. Ele sabia que não era ele que era o Cristo, mas o Cristo andava já no meio deles, né? E ele reconhecia Jesus. E ele disse que aquele que me enviou a batizar, quem é que enviou João a batizar? Deus, né? O Espírito Santo enviou. Ele deu um sinal para João: aquele que tu vi descer o Espírito Santo, esse é o que vai batizar com o Espírito Santo. Então João sentiu e viu, ele teve a confirmação de quem era o Filho de Deus. Então, queria ler Mateus 3 também, 13 a 17. Eu já vou ler enquanto vocês leem. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Mais um sinal que Deus deu para ele, né? João Batista era cheio do Espírito Santo desde o ventre,
da mãe. Quando a Maria falou, ele já se acusou, ele sabia que era Cristo. Depois ele disse: eis o Cordeiro de Deus. Depois ele testificou que por causa do batismo ele recebeu o Espírito Santo, ele viu a pomba descendo, o Espírito Santo descendo sobre Jesus, e mais uma vez foi testificado. E aqui ainda ele ouviu uma voz: este é meu filho amado. Vocês acham que tinha alguma dúvida para João que aquele homem em que viu descer o Espírito Santo era Jesus? Era filho de Deus? O que vocês acham? Mateus 11, 2 a 3. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? O que houve aqui? Eu fico pensando na casa de João Batista, quando ele nasceu pequenininho, quando começou a caminhar, começou a conversar. O que ele ouvia, será? Os pais não testemunhavam: ó, apareceu um anjo para o teu pai, quando ele estava trabalhando lá. Ele disse que tu ia ser um homem cheio do Espírito Santo. E o milagre que foi que tua mãe não podia engravidar, engravidou na velhice, porque Deus tem um propósito para ti. João era cheio do Espírito Santo. Ele sabia de toda a história, sabia da história da Maria. Ele sabia que um anjo veio lá e falou para Maria que esse ente que foi gerado através do poder do Espírito Santo. Então João sabia todas as coisas. Ele sabia que aquela criança era Jesus. Viu o Espírito Santo descer conforme a instrução do próprio Senhor. Ouviu a voz. Como nós lemos ali em Mateus, no versículo 2, diz que ele ouviu falar sobre as obras de Cristo. Lá na prisão, ele estava perto da morte dele já. Ele ouviu algo que mudou algo no coração dele. O que aconteceu ali? Aquele ouvia, não sei o que eles falavam, qual eram as obras que eles estavam falando para João que Jesus estava fazendo. Ou qual é a expectativa, qual era a ideia que ele gerou no coração, que muitos ali geravam no coração, que Jesus, o Cristo, ia vir como um libertador, um cara com a espada na mão, que ia conquistar os romanos ali, tirar eles do poder dos romanos. Mas não foi isso que ele ouviu. E aquilo gerou o que no coração dele? Dúvida. Dúvida. Então eu penso assim, um homem cheio de Deus, cheio de Espírito, todo o conhecimento, todas as revelações que ele teve, e num momento da vida dele lá na prisão, ele teve dúvida. E nós, eu pergunto, o que nós esperamos de Jesus? O que eles são? O que nós estamos ouvindo? O que nós esperamos? O que Jesus espera de nós? Qual é a dúvida que nesse momento está ocupando nosso coração? Em Tiago 1,6 diz: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Eu leio o que é contrário de dúvida, os antônimos, daí tem vários, eu coloquei alguns aqui. O contrário de dúvida: certeza, segurança, confiança,
convicção, garantia, crédito, crença, fé e muitos outros. Mas segundo a palavra que nós lemos ali em Mateus 3, não, foi em João, né? Que precisa de fé. O contrário da dúvida é fé, sermos crentes. Eu fiquei pensando no caso da onda, né? Por que a onda impelida com vento? Eu pensei, bom, uma hora eu creio, eu estou indo, vou indo. Daí, mas será que é? Eu volto. Estou cheio de fé. Daqui a pouco escuto uma vozinha. Será que é isso mesmo? Será que é assim? Daí já entra uma dúvida. Novamente. E desisto daquilo que há pouco tempo eu tinha certeza. O que nós estamos ouvindo? Nunca aconteceu para você assim, hoje eu vou falar com aquela pessoa, vou falar de Jesus para ela. Daqui a pouco vem, será? Como é que ela vai me receber? Será que ela vai receber bem isso aí? O que ela vai pensar? Mas eu senti de Deus que era para falar de Deus para essa pessoa. Mas será que foi Deus que falou? Não é assim, muitas vezes? Eu sei que para mim é. Pergunto: nós cremos realmente que o Espírito Santo habita em nós? Joel 2, 28 e 29 diz: E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Atos 1:8. Mas recebereis poder a descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Marcos 16, 16 a 18. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Isso é a palavra de Deus. O que nos traz dúvida? Nunca aconteceu para vocês? Eu fui batizado. Isso é uma afirmação. Nós fomos. Não conheço todos, mas a maioria eu sei que é batizado. Nunca veio assim, será que meu batismo valeu? Gente, o inimigo usa esses pensamentos, essas vozes, para nos desviar, para nós não crer naquilo que a palavra confirma que é real, que é verdadeiro. Tá, mas eu fui batizado, mas não aconteceu nada naquele dia. Não caiu nenhum raio, não levei nenhum choque, nada, passou nenhum poder, não senti nada, foi um banho. Como lemos ali na palavra, né? Falarão novas línguas, profetizarão, porão as mãos sobre os enfermos e serão curados, expelirão demônios, pegarão as serpentes, e nada vos fará mal. Isso é uma afirmação. Isso é algo que Deus consumou. Jesus fez consumado isso aqui na cruz.
Daí acontece, eu lembro quando eu fui batizado em línguas, me vi assim, mas será que é isso aí, isso é de Deus, esse negócio? Nunca ninguém passou isso. Eu vou parar de falar, porque não é de Deus isso aí. É estranho que eu falo a mesma coisa seguida. Dúvida. Quem faz isso? Inimigo. Porque ele não quer que a gente aproveite aquilo que ele tem de bom. Aquelas coisas, aquelas promessas que estão na palavra de Deus. Ele não quer que a gente tome posse dessas promessas. O irmão pediu para mim orar por ele. Eu estava orando por ele. Eu senti de falar uma coisa assim. Mas eu não vou falar, será que é de Deus isso aí? Estou fazendo uma coisa que Deus pede para a gente fazer, orar. Eu fui batizado. Deus deu a promessa de línguas, quem é batizado. E eu estou falando de língua, eu estou achando que aquilo não é de Deus. Então são coisas, são dúvidas que vêm no nosso coração. E aquilo nos gera o quê? Se retroceder na fé. E eu não estou contando para ninguém, eu sei coisas que passam na minha vida. Essas dúvidas que aparecem. Olha o que diz em Hebreus 10, 35 e 39. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então não podemos desistir, não podemos esmorecer. 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pelo quê? Pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Uma vez uma irmã falou para mim uma coisa que aquilo, até hoje eu tenho isso no coração, achei muito interessante o meio que ela colocou. Ela disse: Sérgio, a caminhada com Cristo é tu dá um passo, dá outro, pode ser passos pequenos, tu pode até parar, mas se tu voltar, atrás de ti não tem mais chão, terminou o chão, não tem caminho, não tem onde se apoiar. O que ela quis dizer com isso? Que se eu retroceder, eu estou caindo. E é verdade. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Como é que nós podemos ter fé? Buscando, crendo, orando. Vem pelo ouvir o que? A palavra de Deus. Como é que eu posso me apoiar na fé? Nós temos uma que é a principal meio de nós nos apoiar na fé. Nós olhar na palavra de Deus. Se ali diz assim, eu posso me apoiar naquilo que está dito ali, naquilo que está escrito ali. Porque Deus vela por a palavra dele. Tudo que está escrito na palavra, podemos nos apoiar com fé. Na palavra de Deus, em 2 Coríntios 2:20 diz: todas as promessas de Deus têm nela o sim. Então, se eu me apoiar com fé nas promessas que Deus deu para mim, através da palavra dele, tem o sim. Não existe outra.
resposta de Deus? É o sim? Ou não? Nós temos dúvida? Uma coisa que a gente pode ter certeza, se nós nos basear na palavra de Deus, ela nunca vai contradizer. Deus nunca vai contradizer a sua palavra. Se tu sentir algo no coração, tiver uma revelação, um sonho, e se isso tiver respaldo com a palavra de Deus, pode fazer. Porque vem do Senhor. Voltando lá para João Batista. Ele teve dúvida naquele momento, mas qual foi a atitude dele? O que ele fez? Ele voltou para a pessoa certa. Ele mandou os discípulos ir lá perguntar para Jesus: Jesus, tu é aquele que estava para vir? Ou temos que esperar outro ainda? O que Jesus disse? Respondeu na palavra. Mateus 11, 4, 6 diz: E Jesus respondendo disse-lhes: Ide a João e anunciar o que estás ouvindo e vendo. Lembra que eu coloquei no início? O que nós estamos ouvindo? Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Jesus nunca vai ser um tropeço para nós. Nunca. Jamais. Jesus trouxe a palavra certa que João estava precisando naquele momento de dúvida, naquele momento de dificuldade. Por quê? Porque ele foi na fonte. Como foi pregado semana passada, nós buscar essa intimidade com Deus, na palavra dele, em oração, em jejum, quem pode. Jesus trouxe conforto para João. Nós somos falhos, cheios de dúvidas, somos vasos de barro, sim, mas Ele escolheu. Ele nos escolheu. Deus sempre vai trazer a resposta certa para nós, mesmo que essa resposta às vezes ainda não, ou espera um pouquinho, não é agora. Ele não vai falhar conosco. Jesus não falha, Deus não falha. O que nós precisamos fazer, gente? Buscar na fonte. Buscar a resposta de Deus. Com Deus. Nós nos deparamos todos os dias com situações que a gente se depara e diz assim: Deus falou que ele ia estar sempre comigo, mas eu não estou vendo isso. Não parece. Estou sofrendo tanto. Será que Deus está comigo? Então, várias situações que a gente ouve, talvez, ou está vendo, e nem sempre aquilo que a gente ouve e vê. Porque os nossos ouvidos, os nossos olhos nos enganam muitas vezes, né? Vamos dar um exemplo. Abre ali, Ana, Tiago 5, 17 e 18. Elias era humano como nós, ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu seus frutos. 3 anos e meio. Ele disse que ele era um homem semelhante a nós. O que ele fez? Ele orou com fervor, com fé. Ele creu. Não
precisa abrir ali, 1 Reis 17, 8 a 16, quem quiser ler em casa, fala sobre Elias e a viúva de Sarepta. Ali quando Elias ele orou para vir seca, Deus mandou ele se ausentar. E durante esse tempo ele ficou lá num lugar onde corvos iam vir e alimentavam ele. Vocês imaginam? Trazia carne e pão de manhã e carne e pão de noite. Daí tu ia num lugar deserto, só a única coisa que ele tinha ali era água, que ele tinha que pegar ali na fonte. E água, carne e pão ele recebia dos corvos. Não disse se era carne assada, se era... Provavelmente era, né? Porque ele trazia um pão, o pão também, né? Ele trazia a farinha para Elias fazer, né? Então, veio a carne talvez cozida, não diz, mas eu creio que até era. E sustentou até que aquela fonte de água secasse. E daí ali em Reis 17, 8 a 16, diz que Deus falou para Elias: agora sai, vai a Sarepta e habita ali, pois que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Não sei se vocês conhecem a história. Elias ele conhecia a voz de Deus, ele tinha intimidade com Deus, ele sabia que o Senhor estava falando, e se o Senhor falava, ele fazia. E ele foi lá na viúva Sarepta. Chegando lá, estava a mulher catando uns pedaços de lenha para fazer pão, e que ela só tinha um pouquinho de farinha para ir fazer um pão para ela e para o filho, e ambos iam morrer. Mas o que Deus falou para Elias? Vai lá, que eu já ordenei para aquela viúva te sustente durante esse período. E ele chegou lá, a viúva não sabia de nada, né? O que ia acontecer com nós ali? Será que eu ouvi Deus? Será que eu devia ter saído de lá? Daqui a pouco o corvo está trazendo a carne e o pão lá ainda e eu não estou mais lá. E agora? Foi isso que ele fez? Não. Ele creu na palavra de Deus. Deus disse que a viúva ia sustentar ele. Ele creu. E tanto que Deus fez um milagre através dele ali, onde multiplicou a farinha e o azeite, e durante um longo período de tempo essa viúva pôde sustentar eles ali, e o filho. E eu creio que foi até outros, não diz na palavra, mas eu creio que a bênção foi grande. Até deve ter alimentado vizinhos, né, parentes. Isso é o que estou dizendo. Também aconteceu em Gênesis 21, 8 a 21, com Agar, a egípcia. Lembra que Deus prometeu um filho para Abraão? Ele já tinha 75 anos de idade. E se nós ouvimos a palavra com 75 anos, chegar para minha mãe: olha isso, vai ter um filho ainda. 81 anos, né? Não duvida. Se Deus falar, né? E o que aconteceu? Abraão creu naquilo e foram adiante. E daí eles já estavam 10 anos depois dessa promessa e nada do filho, nada desse filho. Daí a Sara teve uma ideia: ó, tenha relações com a minha serva, que ela me dará um filho através dela. Deus deu um filho para ti através dela. E aconteceu que ela concebeu essa egípcia, essa serva. E aquilo gerou um problemão, porque Deus não tinha prometido um filho da serva, e sim da mulher dele. E isso aconteceu 25 anos depois do começo da promessa de Deus, né? E a Agar, tendo filho, ela começou a incomodar a Sara, porque a Sara não tinha filho, e aquilo não agradou a Sara. E quando a Sara deu a luz ao filho, ela disse para o Abraão mandar ela embora. E aquilo pesou para Abraão, né? Querendo ou não, era o filho dele.
Mas Deus disse, pode mandar embora, porque por causa de ti, ele também vai ser um povo grande, esse filho da egípcia. Só o que aconteceu? Ela foi despachada embora, com as mãos vazias, só com um odre de água e talvez um pedaço de pão, não sei. Diz que ela andou um tempo no deserto e a água terminou, e dela botou o filho longe e se sentou mais longe dele, que ela não queria ver o filho morrer. Ela se afastou para não ver a morte do filho. E daí Deus ouviu a voz do menino. Não sei, não diz na Bíblia o que o menino falou, se o menino orou, o que ele fez. Diz que Deus ouviu a voz do menino e disse para Agar: não temas, porque o Senhor ouviu a voz do menino e fará dele uma grande nação. Então levanta e pegue o menino pela mão. E Deus, abrindo os olhos de Agar, ela viu um poço e, enchendo o odre, ambos tomaram água, matando sua sede. Deus não cavou um poço para ela. Ele abriu os olhos dela. Por isso que eu digo, às vezes nossos ouvidos, os nossos olhos precisam ser abertos para escutar. O que nós estamos escutando e vendo? Às vezes as coisas não acontecem na nossa vida como a gente imagina ou pensa, e achamos que não foi de Deus, que esse passo que a gente teve não foi Deus que mandou, que foi um engano. E às vezes nós estamos tão cegos pela circunstância ao nosso redor, que não enxergamos o poço, não enxergamos a saída na nossa frente. Se somos realmente de Deus, Ele vai cumprir todas as promessas. Precisamos só abrir os olhos do nosso coração e crer, porque Deus é fiel. Pedro não pôde vir hoje, né? Ele fez a cirurgia, e daí ficou para nós ser responsável pelo louvor. E tu viu ali que até errei algumas vezes, né? É a primeira vez que eu faço isso em conjunto, em grupo. Mas assim, ele pediu se a gente podia cobrir ele, a gente fez, né? Daí sexta viemos ensaiar, né? Chegamos aqui, meu violão não funcionou o captador. Tá, tocamos assim daquele jeito ali, quando conseguimos ensaiar. Ontem de noite fui ensaiar um pouco em casa, arrumei o captador, coloquei novo. Ontem de noite arrebentou a corda. Fui olhar a corda, não tinha mais aquela corda em casa. Eu disse, poxa, né? Será que é para mim tocar mesmo? Né? Vem aquelas dúvidas. Será que é para mim vir ali? Será que é para mim fazer o louvor? Hoje coloquei o violão. Eu pedi para o Pedro, não tinha onde comprar corda, eu pedi para o Pedro, tem a corda emprestada? Tem. Eu peguei a corda, coloquei no violão, a princípio estava bom. Cheguei aqui, o violão não funcionou, mas eu pensei, eu vou levar o teu violão emprestado lá, que não dá problema de novo, e deu certo, ele deu para tocar, né? Mas então assim, tem coisas que acontecem, daí a gente, será que era de Deus eu tocar hoje? Eu creio que sim, como é para qualquer um que está disponível, que quer participar do louvor. Eu acho que se tem um chamado, se Deus quer que tu faça, e tu está fazendo algo para Deus, né? Não importa se tu atropela umas notas, mas o importante é tu fazer isso para Deus. Mateus 11, quase no fim, gente. Mateus 11, 7 a 11. Então, partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saíste a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes?
para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. João teve um momento de dúvida. Jesus não tratou ele mal. Levou a palavra certa e depois ele deu um bom testemunho ainda de João. Olha, se vocês vieram ver um profeta, um caniço agitado pelo vento, eu digo muito maior que um profeta. Em princípio, entre as mulheres não nasceu ninguém como João, maior que João. Mas o menor no reino dos céus é maior que o João. Pergunto: por que João Batista era menor do que qualquer um no reino dos céus? Porque ele ainda não havia ido para o reino dos céus. Então, há esperança. Para o Senhor nós somos grandes. E se nós colocar, comparando a vida de João, nascido de mulher não houve maior que ele. Ele é menor do que ele é menor do que o menor no reino dos céus. Qual é a esperança que nós temos? Será que nós fizemos aquilo que o João fez? Não. Em Lucas 12, 29 e 32 diz assim: não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas. Mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Mas o 32, olha: não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Então nós temos esperança, porque o nosso Paizinho, Pai querido, se agradou em nos dar o reino dele. Então quando Jesus está falando ali, ele está dizendo assim: aqueles que me receberem como Senhor e Salvador, eles vão participar do reino que eu tenho preparado, e de forma nenhuma tu vais ser menor do que aquele que habita aqui na terra. Aqui na terra nós somos pequenos, mas lá no céu ele tem uma grande recompensa para nós, e lá nós seremos grandes, porque nós participaremos do reino de Deus. Então nós devemos o que fazer? Deixar essas dúvidas que nos cercam de lado e andar como crentes fervorosos. Não, se eu tenho certeza, a palavra de Deus me confirmou que aquilo é do Senhor, eu tenho que me apoiar naquilo ali, crer naquilo ali, me apossar por fé, e gerando isso no nosso coração. Lembre-se, Deus se agradou em nos dar o seu reino. Então, dúvidas, elas podem vir, mas nós devemos se apoiar na palavra de Deus, em fé no Senhor Jesus. Amém? Deus se agradou em nos dar o seu reino. Gostaria de orar ainda.